Vamos lá então. Então nós estamos com esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo. Estamos na metade dele, talvez tenha passado um pouquinho já. Profecias do Fim do Mundo é um livro reconhecido, só com profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Profecias do Fim do Mundo é um livro com profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Não colocamos nada que não seja reconhecido aqui, tá? Para a gente poder estudar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Tem pessoas que vão ler o jornal, você não precisa, você pega esse livro, você já entende o que está acontecendo. Né? Porque no jornal se mente muito, depende de quem está pagando para a notícia. Muito jornal aí é vendido, se não todos, pelo menos muitos. Né? Agora, no caso das profecias, não, né? Porque é Nossa Senhora, é Jesus que faz revelação para os santos, santos beatos, beatos veneráveis. Então, simplesmente eles vêm e dizem a verdade. A diferença é essa, né? O diabo mente, Deus fala a verdade. Acabou. Eu prefiro quem fala a verdade. Mas tem gente que me engana que eu gosto. Então, far-se-ão ressuscitar. Ah, sim. Antes disso, tem que dizer que nós estamos nas profecias de Nossa Senhora de La Salete. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos, quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra para seduzir mais os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu, ou ainda almas de condenados. Então não serão ressuscitados de verdade. Vai parecer que é ressuscitado, mas são demônios, não tem nada a ver. São demônios entrando nesses corpos aí, parece que a pessoa morreu, ressuscitou, e não é. Presta atenção no nível que isso vai chegar em pouco tempo. Num curto período de tempo, preste atenção no nível que vai chegar. Se você está achando que isso daqui, professor, Nossa Senhora é legal, mas está meio exagerado. Não, acho que aí a vidente deu uma trastejada, professor. Não é. Olha, gente, agora nesse último mandato do tal de Biden, nos Estados Unidos, eu cansei de ver foto com gente que simplesmente estava usando máscara de látex. Não era ele, em um monte de lugar não era ele, porque ele simplesmente está falando mais é nada, ele está assim, para lá esclerosado. Então ele não ia naquele monte de lugar que aparecia ele, muitas vezes era dublê. Era um cara com máscara de látex, vocês não têm ideia. Outro dia eu vi um vídeo, eu até chamei a professora Eminente para ver, a perfeição que eles estavam fazendo máscara de látex. Olha, é assim, já assistiu Uma Babá Quase Perfeita, esse se chamava, do Robin Williams? Aquele filme, se não assistiu, não assista, mas se assistiu, sabe o que eu tô falando. É o cara lá se vestir de mulher lá, para ficar perto dos filhos, de babá, e põe uma máscara de látex que o irmão dele criou para ele. Aquilo lá não é nada, aquilo lá, naquela época, podia ser um negócio uau, mas hoje é muito mais perfeito. A pessoa pôs a máscara de látex no rosto, você não diz que não é a máscara, porque faz movimento assim, pisca o olho, é uma coisa impressionante, porque é um látex mais assim, moderno, mais fino. E ele gruda mesmo na pele, a pessoa simplesmente faz qualquer movimento, você não diz que não é. Então, assim, no caso do Biden, a gente sabe que não era, porque como ele é careca, acontece o quê? Aqui atrás, às vezes, enrugava essa parte aqui, né, da nuca, enrugava. E você fala, isso aqui não é ruga de idade, isso aqui é ruga de máscara de látex. É assim que o pessoal pegava. Entendeu? Mas, via de regra, simples, olha, eu não sei se é computador, se não é, mas na época da eleição aqui no Brasil, né, há uns anos atrás, apareceu um Lula com 10 dedos. Você sabe que ele só tem 9, que ele perdeu um num acidente na fábrica. Botaram uma foto. Agora, se foi feito no computador ou não, daí já não sei, mas e dizendo que era o dublê que estava andando por aí. A gente não pode mais acreditar no que a gente vê, o ponto é esse. Você não pode mais acreditar. Aquele Morgan Freeman, ele aparece, tem um vídeo, agora parou de passar, ele e aquele outro baixinho lá, que a turma acha de lindo, o Cruise, como é que é? Tom Cruise, né? Simplesmente cansei de ver vídeo deles de inteligência artificial dizendo eu não sou Morgan Freeman, eu não sou Tom Cruise, e é perfeito. Até o cabelo, o jeito de passar a mão no cabelo, tudo perfeito. Então, meus irmãos, nós vamos ver e não vamos poder acreditar. Não podemos acreditar nos nossos olhos. Olha só a situação que nós estamos. O sujeito vai morrer, ressuscitou, o anticristo ressuscitou ele. Nada, o demônio entrou no corpo do cara e levantou o indivíduo. Olha a situação. Meu Deus.
Sem contar que a gente desconfia que tem um certo mergulho aí que vai morrer e vai ser ressuscitado pelo anticristo. Guarde isso. Tem profecia que diz que o falso profeta vai ser ressuscitado. Olha, tudo é possível nesse meio de mentira. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. Não é isso que nós estamos vendo? E eu estou vendo isso, exatamente, cansei de ver até, se dá até nojo, dá ânsia, tanto você vê isso daí. A gente está vendo isso simplesmente direto, é assim, heresia em cima de heresia, blasfêmia em cima de blasfêmia, do pessoal do clero, entre aspas, mas na verdade é um clero que não é clero, é o clero da Pachamama, da Mãe Terra, da deusa Gaia, do Anticristo, do diabo, mas não é mais o clero do Senhor, se é que um dia foram, porque tem um monte de gente aí que nem padre não é, nem bispo não é, porque a ordenação não valeu nada vezes nada ao quadrado. Porque simplesmente a pessoa se infiltra num seminário comunista, excomungado, se infiltra num seminário, pode mentir para todo mundo, para Deus não. Na hora da ordenação não é ordenado, a cerimônia está lá, mas não é válido, igual o casamento é. Casamento é a mesma coisa. O sujeito está enganando a mocinha, ou a mocinha está enganando o rapaz, um dos dois, né? E tem toda aquela coisa assim para chegar no casamento, casou na igreja, bom, agora eu vou aproveitar, é isso, mais aquilo, muitas vezes interesse financeiro, outros interesses escusos. Aí o casamento não aconteceu, porque um deles entrou de má fé. O Senhor não abençoa. Não é a igreja que vai e cancela, anula o casamento. É que o casamento não aconteceu, ele foi nulo. A mesma coisa com o sacramento, por exemplo, aí da ordem. Né? O sujeito entrou lá de má intenção, é comunista, está excomungado, é maçom, está excomungado ao quadrado. E simplesmente chega lá e fica bonitinho lá, tá. Em termos de cerimônia e foto pode ser lindo, mas não valeu nada, às vezes nada. O Senhor não deu o sacramento. O sacramento vem do Senhor. Não deu o sacramento, não deu a graça. Não é padre. E esse cara infiltrado vai virar bispo, e às vezes até pode virar um papa, como nós estamos vendo aí. E aí tudo que ele faz é inválido. Tá achando que eu estou exagerando? Olha, nós tivemos o caso lá nos Estados Unidos, tinha uns padres moderninhos, que eles faziam o batismo, já contei aqui, assim, eu te batizo em nome do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do titio, da titia, do cachorrinho, periquito, papagaio, né? E aí, então, batizava a criança. E em nome do pai, papi e papá, não valia nada. Porque a forma do batismo, se você fizer errado, não vale nada. A fórmula do batismo, se você fizer errado, não vale nada. Você não batizou a criança, o jovem ou o adulto, não importa. Então, olha, um casamento pode ser inválido se um dos dois estiver de má fé. O batismo pode ser inválido se a fórmula não for feita direito. Se a fórmula não for feita direito, o batismo está simplesmente inválido. E agora você acha que só porque a ordem vai ser diferente? Você acha que só por isso vai ser diferente? Não, na ordem é diferente. O bispo impôs as mãos, aquela energia, entende? Não é assim. Não sabe nem se o cara é bispo. Se dele também já não é inválido, já não é um comunista excomungado. Porque o comunismo entrou na igreja na época que ainda a irmã Maria de São Pedro era viva, a venerável irmã Maria de São Pedro, lá na França, em Tours, primeira metade do século XIX. Jesus já tinha reclamado para ela antes do Karl Marx colocar o seu manifesto comunista. Então os comunistas estão entrando na igreja, os comunistas estão infiltrados na igreja desde o século XIX. Os maçons vão saber. Muito antes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um monte de gente aí simplesmente não é nem padre, nem bispo e nem nada. Válido não. Agora, da Pachamama, da Mãe Terra, da deusa Gaia, do Anticristo, do Diabão, pode ser, mas da Igreja de Cristo, verdadeira católica, apostólica romana, não são, e é só você ver o que eles estão fazendo. É só você ver os frutos das coisas que eles falam. Só isso. Ah, mas tem cardeal aí, professor. O senhor está voando muito, professor. Tem cardeal aí que simplesmente critica. Critica, já começa falando o Papa Francisco. Já começou errado, já disse que o cara é papa, ele não é, então calma, parou, começou errado. Já simplesmente está jogando para a galera. Oposição paga. O vigário do meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Não foi assim com o Papa Bento XVI?
agora no céu São Bento XVI, tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Estamos chegando lá nisso. Estamos chegando lá, porque é assim, é para acabar todas as igrejas, é para acabar todos os governos, ser um governo central e uma igreja central. Esse aí é o governo do anticristo. Entenda. E a ONU está na cabeça disso daí. É para ser a ONU a mandar em tudo, não tem mais secretário, não tem mais Ministério de Saúde, é a Ordem lá Mundial de Saúde, a OMS, sabe? Tem um outro aí, departamento, a ONU é cheia de departamentos parecidos com um país, justamente para comandar os países. Tem de produção agrícola, tem de um monte de coisa. Estão preparados aí para dominar os países. E simplesmente, então, não há mais um governo local, há governo centralizado, justamente na mão do anticristo, mais fácil para ele. A igreja é a mesma coisa, vai juntar tudo numa só, acabou. Acabou o poder eclesiástico, acabou. Esse pessoal da falsa igreja que tanto está ajudando o anticristo vão dançar bonito. Vão dançar na mão do anticristo. Eles acham que eles estão fazendo tudo isso e no final o anticristo vai chegar e colocar uma mesona para eles comerem à vontade e vem cá, parça, me ajuda aí. Não é assim não, a ajuda é agora. Depois que ele tomar o poder, essa gente vai tudo pro ralo. Já era, acabou. Acabou a igreja, é isso que eles não entendem. A igreja bergoliana não vai ser a igreja que vai levar tudo para frente, vai mandar e não, com essa arrogância soberba toda de tantos do clero, claro que não. Simplesmente vão ser colocados para fora. Depois que levar todo mundo para o anticristo e para a besta, na hora da marca da besta lá, você vai ver, depois disso, vão rodar bonito. Isso é profecia que eu estou fazendo. Vão rodar bonito. A grande maioria deles tem certeza. Porque simplesmente não é para ficar a igreja na mão deles, que eles acham que vai ser isso, não é. A igreja é na mão do anticristo, do filho do diabo. O diabo não reparte com ninguém. Ele manda e fim de papo, e o resto obedece. E mesmo obedecendo, ele passa a perna. Puxa o tapete mesmo. O cara tem ódio até da sombra. Pois o pessoal sai da live, falando a verdade. Toda ordem e toda justiça serão calcados aos pés. Não é isso que a gente já está vendo? As leis sendo flexibilizadas cada vez mais. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Muita gente já não está nem aí mais com pátria. A gente que é mais velho, né? Pegou toda aí uma questão de nacionalismo, tá? Ainda tem alguns aí, mas muita gente acha que nacionalismo é pegar a bandeira do Brasil e gritar tio bolso para presidente. Não é isso aí, não tem nada a ver. Isso aí é muito mais do que isso. Não tem nada a ver. Parou num homem, como sempre, né? A ideia de pátria é muito diferente disso. Bom, quem estudou aí sabe disso, educação moral e cívica, aquelas coisas. Quem teve esse tipo de formação desde o primário aí sabe que não é assim. O Santo Padre sofrerá muito e eu estarei com ele até o fim para receber seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida sem poder abreviar seus dias, mas nem ele nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Aí esse aqui é o João Paulo II e o Bento XVI, né? Papa João Paulo II, Papa Bento XVI. Tanto que tentaram contra a vida do Papa João Paulo II, não foi brincadeira. Não foi brincadeira. E nem ele, nem o seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Claro. Está provado e comprovado, nós já vimos, estamos sem Papa no mundo nesse momento e vamos ficar até depois dos 3 dias de escuridão. Só aí que vem São Pedro e São Paulo do céu determinar quem é Petrus Romanos para levar a igreja à frente até o final, até a volta de Jesus, que aí está super perto quando chegar nisso. Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Não é isso que nós estamos vendo, gente? Não é isso? É fácil o sujeito falar Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, ou o contrário, isso é uma coisa. Agora, praticar é outra muito diferente. Eu falo mesmo, falo e se eu não gostou, sinto muito. Um monte de gente saiu da Tribunal de Fátima de novo, porque eu estou falando verdade de política. Depois vai voltar para pedir desculpa porque eu estava certo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Essa gente joga para eles, joga para o anticristo. Eles não jogam de forma nenhuma para o povo, não. Eles jogam com o povo, é diferente, mas não para o povo, como parece. Se você analisar aí os últimos governos, pega 20, 30, 40 anos, pega aí e você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo sempre. Sempre. O filme é repetido. Eu já não quero nem saber mais, porque simplesmente é sempre a mesma coisa. A verdade só está em Deus. No mais é mentirada para tudo quanto é lado. Nos jornais só mentindo junto, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é isso que nós estamos vendo?
Todos eles aí perseguindo a religião, na verdade, católica, apostólica romana, é a única, né? Porque o resto tudo bem, qual é o problema? Qual é o problema? Tá tudo certo, é cultura até. Mas essa moral cristã insuportável, nós temos que acabar com isso. Teve um aí que queria ser presidente, a última vez ele não falou isso, mas na outra eleição tinha uma gravação dele falando isso, uma entrevista que ele deu. Tinha que acabar com a moral judaico-cristã. Ou seja, a moral cristã, né? Moral judaica não tem nada a ver com isso, não. Moral cristã é muito diferente. Pegar a sociedade cristã e a sociedade judaica dá uma diferença brutal. Então, já é para desmerecer também a civilização que, na verdade, foi aí fundada pela igreja, a civilização cristã. Então, já tudo que eles falam é para desmerecer a igreja. Mas nem precisava se esforçar tanto como estão se esforçando, porque o próprio pessoal da União Bergoliana está acabando com a igreja. Eu desafio a CNBB. Eu lanço aqui um desafio à CNBB a fazer mais 2 anos de lockdown. Quero ver o que vai acontecer depois. Olha, eu faço um acordo com eles. Olha, não sou de fazer acordo com o inimigo, mas eu faço um acordo. Assim, eu fico 2 anos sem falar uma palavra contra Jorge Mário Bergoglio e nem contra a CNBB, para não dizer que fui eu que tirei gente da igreja. Fico 2 anos em silêncio. Da vez que for falar, eu vou falar. Eu ia falar, mas não vou falar nada, que eu tenho um acordo que eu não vou falar. 2 anos depois, a igreja faliu. Totalmente, acabou o resto. Porque nunca fui eu. Sempre foi o que eles estão fazendo nos altares, o que eles estão fazendo nas igrejas, nas mídias, é o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que eles estão defendendo, que o povo não engole. Então sai da igreja. Nunca teve a ver com o professor Emílio, apesar de me malhar igual Judas. Não tem a ver comigo. Está lançado o desafio. Quiser, é só entrar em contato comigo por e-mail e a gente faz o acordo. Me dá a data que vai começar. No dia que começar o lockdown, eu não falo mais nada. Quero ver. Quero ver fazer isso aí. Bom, gente, aí é o seguinte. Nós vamos parar aqui por causa do horário. Amanhã a gente continua. Amanhã tem festa São Brás, mas próxima vez, acho que na terça-feira dá para a gente continuar. Então vocês estão vendo, a situação é essa. Oh, professor, que tipo de profecia é essa, professor? O professor vem com profecia aqui, a maioria já aconteceu, professor. Que isso? Qual o seu problema, então? O problema é que no século XIX, quando as profecias foram feitas, não tinha acontecido. E agora está acontecendo. E um monte de gente não percebe que está acontecendo. Está debaixo do nariz de um monte de gente, não estão percebendo. Olha, tem um peixe chamado peixe do fim do mundo. Peixe do fim do mundo é um peixe que, quando ele aparece nas praias do Japão, significa que vai ter um big de um terremoto. Pode preparar. Tá? Esse peixe apareceu na costa brasileira, acho que foi no Nordeste esses dias. Porque ele vive no fundo do mar, bem no fundo mesmo. E aí começa aquele movimento, né, lá no fundo das placas tectônicas e tudo mais, ele percebe. Aí ele fica apavorado, ele começa a vir embora. E no que ele vem embora, simplesmente, no que ele sai, simplesmente ele vem morrer na praia. Né? Traz as correntezas e morre na praia. Isso mostra que está acontecendo um movimento no planeta seríssimo aí.